Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, programa da TV Local Dois Irmãos, ligada ao Jornal Dois Irmãos, pelo Facebook e também pelo YouTube. O programa hoje recebe com grande satisfação aqui para um bate-papo sobre a situação da saúde pública no município de Dois Irmãos, o secretário de saúde do nosso município, Afonso Bastian. Secretário, eu quero começar, o senhor como homem de comunicação também, já foi de comunicação, quero começar fazendo uma pergunta assim, a queima-roupa. Assim. Chegou até nós a informação de que no ano passado 6.000 pessoas que tinham consultas marcadas em Dois Irmãos, no setor público, no SUS, não compareceram a essas consultas. 6.000 pessoas que tinham consultas previamente marcadas pelo SUS em Dois Irmãos não compareceram. Procede esse número, secretário. Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite a todos que assistem esse programa, que é de suma importância e que leva informações e um espaço nobre da comunidade para que a gente possa também usá-lo nesse momento até para divulgar questões da saúde e outras questões da cidade que se debate, que passaram por aqui, que passam por aqui, até para revelar artistas também, né? Sim. Mas, Alain, quanto à pergunta, essa pergunta infelizmente ela procede. Para ser exato, no ano de 2019 faltaram nas consultas ou outros procedimentos que são agendados 6.093 pessoas. Então, 6.093 procedimentos, consultas, pedidos na área da saúde que foram agendados, que foram solicitados pela comunidade, as pessoas deixaram de comparecer. E esse dado... Secretário, como é que funciona para a pessoa não ter ido? Ele foi lá previamente, solicitou uma consulta para um tipo específico de medicina, sim, por exemplo, né? Sim. E ele agenda. Isso é o tal do agendamento que se fala. Exatamente. Depois eu não quero aumentar mais. Mas então, sobre 6.093 em 2019 marcaram e não foram. É assim que funciona. Exatamente. Então, as pessoas elas se deslocam, vão ou à sua unidade básica no bairro, mas principalmente a gente vai falar aqui do centro, Sim. que é o que concentra, vamos dizer assim, um ponto mais nevrálgico, porque nós temos aqui no centro ginecologistas, nós temos no centro clínico geral, acupuntura, nós temos dentistas no centro e os ginecos também atendem uma demanda que não se consegue atender nos bairros, porque nós não temos em todos os bairros gineco. Isso agora é um projeto de lei que foi aprovado segunda-feira na Câmara, então nós vamos ter cobertura maior de ginecologistas nos bairros. Mas as pessoas elas vão até a unidade ou no centro, marcam a sua consulta e essa consulta é marcada para tal dia e aí chega aquele dia, a pessoa não vai, deixa de ir à consulta. E deixando de ir nessa consulta, nesse dia, o médico vai estar lá. Ele está lá. Se vem ou se não vem, no final do mês, esse profissional recebe o seu salário. Eu quero, antes assim, essa pergunta me ecoando na cabeça, né? Quanto é que custa a ausência dos que marcaram a consulta e não compareceram? Mas a pessoa, quando ela vai lá marcar, ela é informada, por exemplo, secretário Afonso, de que deveria ou deverá avisar caso não venha? Sim, eles são todos avisados. Olha, você tem agendamento para tal dia. Se você não conseguir ir, procure nos avisar um dia antes ou até com 2 horas de antecedência. Nós conseguimos chamar uma outra pessoa que está lá aguardando, que não conseguiu marcar naquele dia que ela foi, ou quando abriu a agenda, por exemplo. Então ele foi lá, marcou e não vai. Ou o outro foi lá, não conseguiu marcar, mas ficou na fila de espera. Então, na lista de espera. Na lista de espera. Então, o importante é que a pessoa que foi marcar, conseguiu agendar a sua consulta, que ele vá
naquele dia marcado. E se não for, Alan, avisa. Liga para o posto, liga para a unidade, olha, não vou poder comparecer, chama outra pessoa no meu lugar. Isso é uma questão de responsabilidade, de solidariedade com aquela pessoa que talvez não conseguiu marcar e que tenha um problema até maior do que quem conseguiu marcar. E não avisa. E não avisa. Nós estamos conversando com Afonso Baixa, secretário de Saúde de Dois Irmãos. Quero mandar um abraço às pessoas que estão aqui junto conosco pelo Facebook. César Luiz Barbosa, grande abraço para o nosso amigo César. Altemiro Jacobson, também um grande abraço. O meu colega de futebol, parou de jogar bola, Altemiro. Se aposentou. Maristela Selk, boa noite, grande abraço, boa noite. Roberto Caldas, lá em Chapecó, um abraço aí, senhor Roberto Caldas. Nelson Morceli Teixeira, também junto conosco aqui. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. Secretário Afonso, a pessoa, ela fica bem esclarecida que ela deveria, Sim. Não porque tem uma penalidade, eu quero lhe perguntar, mas porque uma questão de solidariedade com alguém que poderia usar essa consulta e não está usando. Essa conscientização. Quanto por cento mais ou menos avisa, secretário Afonso? Muito pouco, é muito baixo. É muito baixo. Não sei se dos que faltam, esses são os que realmente marcaram e não vieram. Mas aí, esse percentual eu não teria, mas ele é muito baixo das pessoas que avisam, olha, não vou poder, e hoje chama outro no meu lugar. Simplesmente não veio. Simplesmente não mas vem. está sabendo que deveria fazer. Sim, todos estão sabendo que deveriam ter naquele dia. Todos saem da marcação no dia sabendo qual o dia, com um bilhete, tudo para ser marcado. Leva uma agendinha Sim, na mão. exatamente. Leva uma agendinha. Tá? E aí, às vezes, volta para pedir outra consulta? Volta, não só uma vez, às vezes 3 vezes seguidas, volta e não vem as 3 vezes seguidas. 3? Chega a ter casos tão absurdos. Sim. De pessoas que vão lá, Sim. marcam consulta, E não vão marcado no dia de tal. novo e não tem como dar nenhuma punição. O sistema SUS ele é assim, tá? Então se eu faltar nesse mês e eu vou lá no mês seguinte e vou me parar na fila, consigo mais uma consulta e eu não vou de novo, eu vou a terceira vez, se eu conseguir de novo a consulta, não há uma punição nesses casos. O senhor está recebendo um elogio aqui. Rose Aguiar, boa noite. Agradeço pela nova mudança de marcação de consultas. Parabéns ao secretário de Saúde, diz a dona Rose Aguiar. Eu até queria colocar quanto a essa questão. Às vezes a gente foi muito cobrado, a gente sabe disso. Nós estamos com a pergunta disso lá na frente, né? Sim. O senhor pode ir falando quando você Mas a gente também não podia, assim, de uma hora para outra, implantar um sistema, trocar um sistema que Vamos já deixar esse assunto um pouquinho para frente, secretário. Vamos só continuar. Eu estou preocupado aqui com essas 6 mil consultas. Né? Valores. Isso, eu quero saber porque, por exemplo, se são 6 mil consultas que deixaram de ir, imagine quantas horas de médicos, de enfermeiros significa isso. O senhor chegou a fazer um levantamento assim, de quanto custa isso para o município? Dessas 6.093 pessoas que marcaram consultas pelo SUS em Dois Irmãos, agendado para ir e não foram no ano de 2019? Eu vou fazer só uma conta bem simples. Eu só vou levar em consideração, por exemplo, o que custa um médico. Só o custo do médico, certo? Eu não estou nem colocando na conta aqui a pessoa que está lá trabalhando, que faz o agendamento, que também é paga, a luz, a estrutura, toda a estrutura eu não vou considerar. Eu só vou considerar, nesse caso, dessas 6.093 consultas que deixaram de ser atendidas, que as pessoas não vieram. Você faz hoje uma média do custo de um médico, o seu salário no final do mês, os seus vencimentos, com todos os encargos e coisas, ele tem um custo mais ou menos por hora, um médico desses, da nossa rede, em torno de R$100. Então, se você pegar aí 6.093 consultas, você vai ter R$610 mil no ano passado que jogado fora. Que não vou ali, a gente precisa colocar a responsabilidade nós como sociedade. O poder público colocou lá à disposição de ti, do cidadão, as consultas.
estão lá. Agora, a partir do momento que eu não uso com responsabilidade, e aí é um caso de não usar com responsabilidade, o que está sendo colocado gratuitamente à população, ali foram 6.093, isso é um valor muito elevado em termos de valores, 600 mil reais, que a gente só considerar o custo médico. Eu não tenho ali embutido custos de outros profissionais que estão lá, que atenderam o cidadão no balcão ou em outra situação. Então esse custo vai muito além dos 600 mil reais. E assim, pela legislação, o SUS é Sistema Único de Saúde, universal, né? Gratuito. A pessoa não tem, o senhor não tem como criar, por exemplo, dá um exemplo, né? Não tem como criar uma lista, né, de que a pessoa não compareceu numa, tu vai poder marcar só daqui a 6 meses, por exemplo, uma nova. Vir para marcar uns 6 meses. Não tem como fazer isso. Não tem punição alguma. Não. Se eu fizer isso, eu vou colocar ele numa lista aí que, o senhor não veio esse mês, então agora o senhor só daqui a 3 meses vai poder marcar a consulta. Ele leva essa informação ao Ministério Público e o sistema não permite. Quer dizer, o sistema em si não tem uma correção do cidadão. Não tem. Ele não educa o cidadão por uma punição, no caso. Então cabe a nós, como cidadãos, sermos responsáveis e usar a nossa saúde com a maior responsabilidade possível. Até porque nesse caso aqui, essas consultas foram colocadas à disposição. Nós não temos, a princípio, assim, claro que nós poderíamos aumentar o quadro de médicos, como fizemos, encaminhamos agora. Isso já vem sendo estudado desde o ano passado, ampliar esse quadro, mas a gente tinha que primeiro ver as experiências que a gente estava fazendo no Primavera, onde hoje tem agenda aberta. A partir daí, esse ano implementamos no bairro Navegantes, agenda aberta, na equipe 1 de São João, agenda aberta, no Bela Vista, agenda aberta, no União, agenda aberta. Que as pessoas chegam lá e hoje dificilmente... Então, agora eu vou lhe perguntar, né, porque aqui nós falamos, tem advogados que vêm aqui, eles falam juridiquês, né? Tem empresários que vêm e falam economês, o senhor está falando saudez. Agenda aberta. O que é uma agenda aberta para o telespectador? Agenda aberta ela é você chegar na sua unidade e dizer, olha, eu quero uma consulta. Aí chega lá e diz, olha, não temos para hoje, mas porque já está tudo agendado para hoje. Mas se você vier amanhã, o senhor já vai ser atendido amanhã. Ou seja, não tem um dia específico para a gente marcar consultas. Você vai a qualquer dia, a qualquer hora lá no postinho e eles vão te dizer, olha, se o senhor vier de tarde, hoje de manhã, por exemplo, eu fui hoje de manhã lá, se me disser, olha, hoje de tarde tem médico, porque pode vir em tal horário, você pode vir ali que tua consulta está agendada. Estamos trabalhando no bairro Primavera, por exemplo, com no máximo 7 dias das consultas. Antes, às vezes levava 2, 3 meses para você ser atendido. É muito importante que eu diga 7 dias para marcar uma consulta. Esse dia eu tentei marcar uma consulta com um especialista em Novo Hamburgo e tinha a consulta para 20 dias depois. Sim. Isso é uma coisa interessante. Particular. Pagando aqueles 350 reais. Não, pagando sem plano, 350 reais a consulta. Né? Que é um absurdo, na minha opinião, mas não interessa aqui. Né? Bom, então uma pessoa aqui com 7 dias. Essa agenda aberta, onde ela funciona hoje? Antes que o senhor responda, eu queria mandar um abraço aqui para Carlos Quinors, que está junto conosco assistindo, muito obrigado. A Vanderleia Harf Nós, muito obrigado conosco. E depois eu vou lhe passar uma pergunta feita por Maristela Rodrigues e Áureo Agostini. Maristela Rodrigues e Áureo Agostini. Boa noite, Alain. Se puderes perguntar para o secretário Afonso quando voltará a ter psicólogo e psiquiatra no CAPES. Isso aqui eu vou deixar montado aqui, daqui a pouquinho o secretário já refaz lá. Pois não, Afonso. Onde funciona em Dois Irmãos essa agenda aberta? Antes do senhor responder em Dois Irmãos, quantos postos de saúde nós temos na cidade de Dois Irmãos? Bom, nós temos no bairro União, no bairro Navegantes, no São João nós temos 2 equipes, todas com estratégia de família, com agentes comunitários. Nós temos no Travessão, nós temos no São Miguel, no Bela Vista e no centro. 8.
8 e vamos abrir mais uma, que é o Vale Verde esse ano. Isso é economicamente viável, secretário? Não seria mais legal colocar tudo junto? Qual é a ideia que vocês têm? Acho que hoje não, porque a estratégia da saúde, da família, realmente ela é prevenção. A nossa função como poder público municipal, o ente público municipal, é a prevenção. É o PSF que funciona, que é um grande plano, inclusive. Atenção básica. Então nós temos que atender a atenção básica, fazer bem, que as pessoas não adoeçam. E para isso nós temos vários programas, como natação, yoga, hidroginástica. Tudo isso são programas que fazem com que as pessoas não usem com tanta regularidade uma unidade básica. Isso é prevenção. Programas que possam atender a comunidade e fazê-las continuarem ativas. A hidroginástica são mais de 540 pessoas nas 2 academias de natação que a gente tem na cidade. É impressionante isso. Yoga. Qual é o município, por exemplo, que faz fisioterapia domiciliar? Nós fizemos hoje as fisioterapias que as pessoas não precisam, aquelas que têm maior dificuldade, o município, os fisioterapeutas atendem elas em casa, na sua residência, para se recuperar melhor. As demais que têm condições de ir nas clínicas, vão até as clínicas. Muitos são buscados e levados até a clínica. Então, são tudo programas. Então, é importante que a comunidade saiba que a responsabilidade do município é a atenção básica. Média e alta complexidade são responsabilidades do Estado e da União. E a atenção básica que o senhor fala, nesses 8 postos que o senhor está falando, quer dizer, nem todos, né? Mas nos postinhos de bairro, como se diz, né? Vocês chamam de unidade de saúde, né? É UBS. UBS, Básica de Saúde. Nessa unidade agora vocês têm clínico geral, é isso? É um clínico geral, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eles tá. é que vão fazer isso. Essas são as pessoas. E os demais? Os demais é um plus a mais que o município coloca lá, como ginecos. Sim. Ginecologistas é um plus a mais. Dentista. Sim. Tá? Quase todas as nossas unidades têm dentistas. Então, o município tem que fazer a atenção básica, cuidar para que as pessoas não fiquem, ou ao menos não permita que as pessoas cheguem a um estágio que tem que buscar alta complexidade, é atendê-las na sua atenção básica. 2 semanas atrás, ou mais ou menos isso, nós começamos a ver muitas postagens no Facebook das filas que ocorriam aqui no posto de saúde do centro. Sim. Né? E aqui sim se chama postinho, né? Assim como a população carinhosamente chama aquele local ali. E nós vimos que ontem veio uma postagem, uma informação da Secretaria de Saúde, que começou a agenda aberta aqui também. Sim. Só na segunda, dia 10. Algum motivo para ser depois dos postinhos, isso? Sim, Ana. Primeiro porque nós tínhamos o postinho do centro, ele tem clínico, ele tem acupuntura, ele tem sala de vacinas, todo o controle de vacinação do município é aqui. Nós temos gineco, nós temos o clínico e mais pediatras. Então, atende uma demanda muito grande no centro. E a gente tem que, quando você tocar uma sistemática como essa, nós primeiro queríamos ver o Primavera funcionar. Funcionando, ok. E aí, em função de toda essa situação, da repercussão que deu, nós já queríamos ter implantado isso, e foi um pouco antes do que nós prevíamos, porque nós tínhamos um projeto de lei na Câmara para ampliar os 2 médicos ginecologistas. Então nós também vamos ampliar o atendimento no postinho do centro com mais 1 dia e meio de ginecologista. Só que não adianta eu e o município, a administração, ampliar o número de horas de atendimentos no postinho do centro se esse serviço não é usado ou as pessoas faltarem a esse serviço. Eu posso colocar 10 ginecologistas lá e aí pode ser que não resolva o problema se marcou e não vai. Marcou e não vai. Eu poderia ter feito isso antes por telefone. Vou marcar por telefone. Por que não por telefone? Porque eu criaria primeiro uma fila virtual. Era simples para mim eliminar a fila lá no centro. Então, vamos eliminar a fila, vamos marcar por telefone.
Só que existe uma outra situação, que as pessoas precisam compreender, que aí nós teríamos uma fila, talvez muitas pessoas marcariam a sua consulta e que não são daqui. E a gente sabe que isso acontece. Nós temos hoje na cidade, a gente calcula mais de 1000 cartões do SUS que as pessoas dizem que tem um endereço aqui, mas não são daqui. Por isso que a gente optou, então, a partir de segunda-feira... Eles são pessoas de fora? Que pegam o endereço de um conhecido, de alguém aqui, e tem o seu cartão do SUS em Dois Irmãos. Por que ele tem o seu cartão do SUS em Dois Irmãos? Porque tem o melhor serviço, provavelmente. Porque tem um serviço que pode não ser o melhor de todos, a gente tem falhas, a gente sabe disso, e a gente sempre tenta corrigir. Mas se você considerar a estrutura que nós temos, o atendimento que a gente faz, todos os programas que a gente tem na área da saúde, olha, a gente está quilômetros à frente de alguns, porque eu participo das reuniões com secretários regionais na primeira CRS e eu conheço a realidade de outros municípios aqui que não tem a estrutura que nós temos na área da saúde e toda a demanda, toda a gama de programas que a gente oferece para a comunidade. Então, quem mais reclama? Homem ou mulher? Quem reclama mais? Porque no Facebook a gente vê assim, principalmente as mulheres batem. As mulheres será que as mulheres vão mais a média do que os homens? Porque as mulheres são as que mais estão na fila, tem mais ginecologia, tem outras questões. O homem vai pouco, né? O homem o homem vai normalmente para morrer. Quando ele está realmente se entregando. No bagaço já. É verdade. A mulher é muito mais... O senhor disse que encaminhou à Câmara uma solicitação, né, para os vereadores autorizem a contratação de mais 2 ginecos, o senhor falou, médico SF, horas, e 2 técnicos. E 2 técnicos, tá. Isso resolve o problema de fila? Não vai resolver se a gente não usar com racionalidade. Se a gente marcar e for, vai resolver. Agora, se você marcar e não for e avisar que não vai ajudar muito. Por quê? Porque aí outro que estava na fila vai poder ser chamado. Num primeiro momento, eu quero que a comunidade entenda isso, no primeiro momento nós vamos ter uma demanda reprimida muito grande aqui no centro. Porque as pessoas vão correr, a gente sabe disso. Vão correr lá, vão marcar e provavelmente a marcação hoje já está nos 30 dias que tu vai esperar. Sim. Mas a partir do momento que a gente tiver mais 1 dia e meio de ginecologista no centro, essa tendência começa a estabilizar. E a gente tem a intenção que lá por final de março, início de abril, nós já vamos estar equilibrado e aí as pessoas dificilmente vão passar dos 30 dias e esperar por uma consulta, até menos a gente está pensando. E as pessoas, como é que o senhor chegou com... Porque 6 mil que não vão, significa 12 mil, né? Porque eles vão ir de novo. Na verdade são 6 que vão 12 vezes. O pessoal vai acabar voltando lá, né? Qual é a estratégia de vocês? Vocês têm alguma estratégia, secretário Afonso Bastia, de como fazer, para aspas, conscientizar as pessoas da necessidade de elas informarem ao posto de saúde com uma antecedência de 2, 3, 4 horas, ou um dia, se possível, de que não pode ir lá na consulta previamente marcada? Eu tenho um trabalho que a gente gostaria de desenvolver. Eu acho que nós vamos ter que, como foi a nossa coleta seletiva lá no início de 92, você se lembra que se trabalhou muito nas escolas e as crianças elas cobram, elas cobram muito mais do que um adulto. Então, um dos pontos que a gente está pensando junto com a equipe é que a gente vá para as salas de aula e comece a conscientizar dessa importância de dizer, olha, é dinheiro jogado fora, nós estamos jogando dinheiro público pela janela. A começar a conscientizar nossas crianças da importância que é de ter o compromisso. Olha, eu fui lá, marquei uma consulta e eu tenho o compromisso de ir lá. Se eu não for, eu tenho o compromisso de avisar que eu não vou, para ser solidário com aquele que está esperando na fila. Isso é solidariedade. Então, eu posso disponibilizar 500 consultas, mas se os 500 vão lá, marcam, e 300 não vão, eu vou ter 200, vou ter 300 lá esperando. Quer dizer, a pessoa que marca, não vai, ela também não pode reclamar, né? Mas garante que os que não vão são os que mais reclamam do sistema, né? Se pegar isso.
O que o senhor está sugerindo é fazer uma campanha, juntar Sim. Secretaria de Educação, Sim. né, e começar a fazer uma campanha Com as crianças para ter uma conscientização, se não agora, mais para frente. Né? Formar um cidadão mais consciente das responsabilidades que ele tem também, porque afinal de contas, esses recursos, esses 600 mil, são de impostos que todos nós. O senhor acredita então que dentro de uns 3 meses, mais ou menos, a espera para consulta vai ficar em torno de 25, 30 dias? Essa é a nossa, depois nossa que perspectiva. Esvazar essa demanda reprimida. Essa demanda reprimida estiver atendida, vai se normalizar e a partir daí a gente começa a ter O importante é que agora as pessoas não precisam mais se parar lá. Tá? Então a gente cortamos, então o postinho está lá, você vai durante o dia, marca a tua consulta, vai sair de lá sabendo quando você vai voltar para ser atendido. Claro que tem algumas consultas que a gente precisa reservar para atender aquelas emergências, aquelas urgências. Isso também já está tudo preservado. Bom, o que nós notamos às vezes, você conhece, né, como é que funciona o sistema, é que tem muita gente que consulta médico particular e recebe pedidos de, obviamente, remédio, medicamento. Eu sei que o senhor está rindo, talvez fosse uma pergunta que o senhor nem gostasse que eu lhe fizesse, né? Mas essas pessoas às vezes pagam um médico particular, mas não querem gastar o dinheiro com o remédio. Aí, para ter o remédio, elas precisam fazer o quê? Que um médico do SUS transcreva a receita do médico particular para o qual ela já pagou uma consulta e não foi barato, para que através desse médico ela receba o medicamento de uma consulta que ela fez privada e que não recebeu pelo SUS, e não pelo SUS. Primeira pergunta, ocorre isso? Muito, muito, e as pessoas às vezes não entendem por que o médico não quer transcrever. Se é só transcrever, não é só transcrever. Porque aquele profissional que fez a consulta particular vai chegar, vai fazer a sua receita, receitou um medicamento. E se esse medicamento depois der uma complicação, ele concluiu um diagnóstico. Quem vai responder por esse é quem fez a transcrição. Por isso que os médicos têm esse cuidado, e a comunidade precisa entender isso. Que um profissional, ok, esse aqui profissional particular é um médico, sim, o outro do SUS também é um médico, mas ele não sabe que avaliação o médico particular fez. Ele precisa passar por uma nova consulta para que o médico do SUS faça a sua avaliação, até para comparar se as duas avaliações estão corretas. Agora, simplesmente pegar uma consulta particular e transcrever, não dá para fazer, o profissional não vai fazer. Isso vale para medicamentos, vale para exames? Para exames. Os dois? Exatamente, até porque Quer dizer, então a pessoa, se as pessoas fossem mais espertas no uso, elas nem iriam ao médico particular. Ela vai direto no SUS e recebe o SUS, porque não adianta ir no médico particular se depois vai querer exame e medicamento. Né? Aí quer que o poder, que o público, que o SUS faça de uma hora para outra, de um dia para outro, ultrapassando quem está lá aguardando. É engraçado que o SUS é considerado mundialmente, né, pelas pessoas do mundo, como um espetacular programa de saúde pública, né, talvez inigualável no planeta, né, talvez inigualável. Mas no Brasil ainda tem uma coisa dessa, não, eu vou consultar com o particular, como se alguém, um médico do particular, fosse dar uma coisa diferente do que o médico do SUS dá, sendo que os dois têm a mesma formação, sim, né? E sendo que os dois têm a mesma preocupação, que é manter a saúde da pessoa. Na verdade, por exemplo, ainda voltando, por exemplo, exames. Um abraço para a Márcia Esconetes, que está na nossa audiência aí também. Obrigado, Márcia. Passou por uma cirurgia, agora recuperação para ela. Ah, é, Márcia? Pelo SUS, espero, né? Acho que foi particular. Sim, quem tem grana paga, né? Mas aí, exames, por exemplo, um particular, ele vai pedir, em alguma situação, você tem, às vezes, 14 exames para pedir, o médico vai lá e vai pedir 35, como apareceu um caso hoje, ou ontem, em que veio uma receita particular para transcrever 35 exames. A gente olhou assim, mas 35, por que esses 35? Se aquela
a especialidade que estava precisando eram só 14 recomendados. Então, isso também é desperdício de dinheiro público. Se você só tem 14 exames naquele problema que você tem para fazer, por que você vai fazer aqueles outros 20 exames que não tem necessidade de... E nesse caso, quem tinha pedido? Médico particular? Médico particular. 35 exames. 35 exames para uma especialidade que é recomendada. E o especialista de vocês, não. Nesse caso, só recomendados são 14. Sim, e nem precisava os 14 porque nós temos toda uma evolução no nosso sistema. Toda pessoa que vai fazer qualquer consulta, e aí depois a gente pode entrar num outro tema, qualquer consulta, qualquer unidade que ele for, toda a sua vida está transcrita lá, toda a sua consulta está lá transcrita. Um dia que tu precisar qualquer informação tua na área da saúde, você só solicita, olha, eu quero tal dia, eu quero saber o meu prontuário lá de 2017, vai sair tudo o que foi, todas as suas consultas, todo o seu histórico, todo o seu prontuário vai aparecer para ele. A Márcia Skoletsky aqui, sabe que a Márcia já trabalhou no jornal, né? Sim. A Márcia já esteve aqui conosco. Boa noite, não é bem assim, quem tem paga. Se jogou na cerca, hein, Márcia? Como diz os gaúchos, se atirou-se na cerca. Previdencia-se formas de como. Um abração, Márcia, melhores para ti. Secretário, as pessoas, que medicamentos a prefeitura proporciona, a comunidade, né, proporciona para as pessoas do SUS? Todos os recomendados pelo SUS. A medicação que é do SUS, a farmácia básica atende. Existem aqueles que são fornecidos pelo Estado, sim, que só o Estado tem, sim, ou só o Ministério da Saúde oferece. Como hepatite C, por exemplo. Como hepatite C. Você não vai encontrar, não adianta, é só o Ministério. Não adianta nem ter o dinheiro para pagar, que não vai conseguir comprar. Não vai conseguir. E para esse nem tem uma fila tão longa, né? Exatamente. 3, 4 meses já consegue pegar isso. Alguns casos são complicados. Sim. Por exemplo, nós temos um problema de fraldas, que também é uma situação que o município fornece via recurso que é encaminhado pelo Estado. Só que o Estado, desde abril do ano passado, não manda mais recursos para as fraldas. Então, nós temos adquirido fraldas. Agora, essa semana, a gente tinha um restinho que entrou no ano passado de recursos para as fraldas. Compramos e colocamos outros R$8.000 em cima dos recursos do município para adquirir fraldas, que é o programa que o Estado criou. E deu... Mestre Afonso, agora, com respeito que todas as pessoas do país nos merecem, um programa de fraldas. O sujeito fez o filho. Nem as fraldas. Isso, eu fico pensando, onde está a responsabilidade dos pais, né? Fralda. A gente não tem fralda. Mas é fraldas para pessoas com problemas... não é a fralda, não é a fralda de criança, fralda de idoso. Idosos e pessoas que têm uma necessidade. Sim. E ela tem critérios. Nesse caso, eu retiro toda a pergunta. Então, ia fazer uma ironia, mas então já não é a fralda. Não é a fralda de bebê. Não, porque é só o que faltava. Só o que faltava. Né? E pessoas que precisam usar por uma questão de saúde, de doença. Tá? Mas é um programa que o Estado criou e lá atrás ele criou e depois que se coloca na política uma coisa, não se tira mais, né? É difícil tirar. E aí sobra para o município, vocês não estão fornecendo fralda. Mas é um programa, deixar claro que é um programa do governo do Estado, que repassa recursos do município e o município compra as fraldas. Ernesto Blume nos assistindo, um grande abraço aí, obrigado pela presença. Prefeito, secretário Afonso, o senhor, eu gostaria que também, as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos conversando com o secretário Afonso, nosso tempo com ele não é muito longo, então as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para o secretário, como a dona Maristela acabou de fazer antes, ele vai responder depois, quem quiser fazer pergunta para o secretário, aproveita, manda a pergunta que nós transcrevemos para ele aqui. Tem que haver um recadastramento do cartão SUS? A pergunta é muito interessante, Alan. Sim. O Ministério da Saúde agora, ele tem uma nova sistemática para fazer os repasses de recursos para a saúde
a todos os municípios. Isso mudou tudo. Então agora é produção. Você tem que mostrar. Antes você recebia valores fixos. Se você atendia 100, 200 ou 300, você recebia aquele valor. Você, no caso, as prefeituras. Exatamente. Então agora nós temos que ter as pessoas cadastradas. A gente tem que mostrar, olha, naquela unidade de saúde, naquela UBS lá, o mínimo são 3.800 pessoas para se formar uma UBS. Sim. Todas as nossas têm esse... Tem que ter uma clientela de 3.800 aos arredores, por exemplo, do posto lá do Bela Vista. Exatamente. Então a própria comunidade aí também entra a responsabilidade dela de ir lá na sua unidade, mesmo que ela não tenha se mudado de endereço, que seus documentos são os mesmos, mas tem daqui a pouco alguma informação que ela fez esse seu cadastramento lá atrás, 4, 5 anos atrás, vai até a unidade e se tiver tudo ok, beleza, não tem nada para alterar, está tudo certo, ok. Mas principalmente para aqueles que trocam muito de endereço de um bairro para o outro, precisa fazer esse recadastramento, porque o Ministério da Saúde nos cobra isso. Como é que o cidadão faz? Vamos supor uma pessoa moradora do bairro São João. Só ir até a sua unidade e ir lá, olha, eu quero ver como é que está a minha situação do meu cadastro do SUS. Vai lá, ela abre, ela confere os dados todos que ela tem lá, se ele conferir, não, está tudo certo, ok. O que ela faz? A pessoa leva um cartão do SUS. Leva seus documentos, comprovante de endereço. Para quem não tem cartão do SUS, como se faz um cartão do SUS? É só ir em qualquer unidade básica, ir lá com documentos, comprovante de residência, um documento seu e faz o cadastro. É na hora. Faz o cartão na hora. Já sai na hora. Já sai na hora. Aloysio Schor, secretário Afonso, por que ainda falta geriatra no posto do centro? Pergunta Aloysio Schor. Aqui no posto, na verdade, do centro nunca teve uma especialidade assim, só geriatra. Tem uma pessoa que atendia nessa, principalmente a acupuntura, para as pessoas que hoje tem só uma tarde que a doutora Dirce atende na questão da acupuntura. Mas a gente gostaria de ter mais especialidades, mas o nosso cobertor muitas vezes não permite que a gente atenda todas as demandas. Existe um geriatra do sistema de vocês ou é um clínico geral que atende? É um clínico geral que atende. Uma coisa importante também, né, que as pessoas às vezes se dão conta, o clínico geral, ele é clínico geral, ele atende de tudo. Porque o Brasil evoluiu tanto a medicina que o sujeito é especialista, né, numa área, mas não consegue tratar um joelho machucado, né? Aí fica meio complicado. Mas de qualquer maneira, então, nessa especialidade não existe. Outra coisa que eu estava acompanhando esses dias, e as pessoas reclamam, né? Como o brasileiro adora reclamar, né? É incrível isso. E aí as pessoas estavam reclamando que foram no posto de saúde, não sei no qual deles, se daqui ou se de fora, do centro ou de algum outro, e não tem, é atendido por um enfermeiro, antes de ser atendido por um médico. Eu gostaria só para deixar bem esclarecido para as pessoas que estão nos assistindo, qual é a função de um enfermeiro e do médico num posto de saúde. A pessoa necessariamente tem que ir lá e sempre falar com o médico, ou ela pode falar com outro profissional. O senhor deve ter acompanhado esses debates que teve por aí, né? Bom, a primeira coisa que todos nós, eu vou no postinho, eu vou no posto, eu vou na UBS, eu preciso ser atendido pelo médico. Não tem muitas vezes necessidade de ser atendido pelo médico. Por quê? Porque o enfermeiro, ele é um profissional capacitado para várias questões, por isso é uma unidade básica de saúde. Então o enfermeiro faz uma triagem. Então muitas vezes você vem lá, eu estou com uma dor de cabeça, ela faz a avaliação e vê, olha, acho que eu preciso encaminhar esse caso aqui, por isso que ela relatou, não sei o que, vou encaminhar para o médico. Daqui a pouco ela diz, eu estou com uma dor na barriga, e aí ela vai perguntando, tentando ver alguma coisa, um histórico dela, algumas coisas, e ela percebe que, olha, é só uma dor de barriga, alguma coisa, não tem a necessidade de ir até o médico, porque o médico vai receitar a mesma coisa que a enfermeira receitou ou orientou a fazer. Então, grande parte da demanda, o próprio enfermeiro pode e deve fazer, mas
nós temos a cultura de que tem que obrigatoriamente ser o médico, e não pode ser assim numa unidade básica. Nós precisamos acreditar nos nossos profissionais enfermeiros, nos nossos profissionais técnicos de enfermagem. Eles são pessoas capacitadas, e quando ele perceber que ele tem que encaminhar esse caso para o médico, ele vai encaminhar. Então isso também diminuiria muito a questão de demandas desnecessárias até o médico, que não são situações que não teriam necessidade de uma própria diarreia, muitas vezes não tem necessidade de ir para o médico. O enfermeiro tem capacidade para isso. Quantas consultas ao todo Dois Irmãos fornece durante um ano, secretário Afonso? Você tem noção desse número? Olha, eu vou lhe dar os números de 2019, em torno de 386 mil atendimentos nas unidades básicas de saúde, academias de saúde e a emergência. Isso somando... Todos os nossos atendimentos no ano chegam a quase 400 mil atendimentos. Meu Deus do céu. 400 mil atendimentos. Isso é 12, 13 vezes o número da população? Sim, só o posto, a emergência atendeu em 2019 106 mil atendimentos. Mas o que esse povo tem, secretário Afonso? Aí uma outra questão, por exemplo, na urgência e emergência, que é o nosso postão, e que a partir de abril, muito provavelmente, já vai estar em funcionamento novo posto. Inauguramos em abril aqui. Provavelmente sim, a gente tem essa expectativa, mas ali vai ser urgência e emergência. Nós precisamos entender que a urgência e a emergência é para atender urgência e emergência, não é para atender uma dor de cabeça. Claro, eu estou falando isso durante o dia. Sim. À noite e em finais de semana, aí sim você vai na urgência e emergência. Mas vamos procurar usar nossas unidades básicas de saúde para essas questões todas, porque senão a demanda na urgência e emergência não vai suportar. Vai ter picos em que as pessoas não entendem que eu tenho que esperar 40 minutos, eu fico chateado. Eu recebo às vezes eu estou ali 30 minutos e ainda não foi atendido e o médico está lá dentro. Bom, deixa eu colocar para a comunidade uma questão que quando me dizem isso, que o médico está lá dentro. Sim, o médico está no consultório justamente porque ele atendeu uma pessoa e aquele atendimento que ele fez, ele tem que transcrever isso no seu prontuário, que hoje todo ele é eletrônico. Então muitas vezes as pessoas acham que o médico está lá dentro, não está fazendo nada, e muitas vezes pode acontecer, sim, não estou dizendo que não seja, mas na maioria dos casos as pessoas acham que o médico está lá sentado e não está fazendo nada. Não, ele está transcrevendo aquilo que ele fez da consulta para o prontuário do paciente, para que quando um dia ele precise de alguma coisa, eu estive lá, nós temos hoje conhecimento de todas as pessoas que passam por nossas unidades, a gente tem um histórico delas. Então muitas vezes tu precisa de um exame mais complexo, a gente vai olhar o histórico dela para saber se precisa ou não precisa esse histórico mais complexo, um exame mais complexo, mas facilita muito ter a vida do cidadão ali, para saber, olha, ele teve isso lá, ele teve essa situação aqui. Isso está eletrônico agora? Tudo eletrônico. Então o médico vai estar lá justamente... Quer dizer, ele acessa ali, dá um F5 ali e já pá. Ele precisa de uns 10, 15 minutos para fazer essa transcrição. Anos atrás, uma pessoa teria ido 72 vezes num ano no postão. Esses casos ainda existem? Não mais tanto, mas tem muitas pessoas que vão lá muitas vezes, realmente muitas vezes. Mas não são tantas assim. Já é um caso mais psiquiátrico, né? Não é tanto só uma coisinha, né? É uma outra coisa. Mas tem muitas pessoas que usam o sistema, principalmente a emergência 24 horas. Previsão de unidade de saúde em 2020 tem? Tem. Ou é o nosso... A nossa urgência e emergência nova vai sim, até... A intenção nossa é que até final de abril, estejamos na nova emergência. Dependemos agora só mais dos móveis para vir, que já estão sendo fabricados, então estaremos dentro da nova urgência e emergência. Abriu aqui, fecha a Sapiranga.
Fecha Sapiranga. Fecha Sapiranga. Sim, sim. Urgência e emergência durante o dia e de noite? Ela é 24 horas. Ali é 24 horas. É urgência e emergência 24 horas. Tá. Por isso eu digo, tem situações... Quer dizer, mas as consultas continuam sendo marcadas fora nos postos de saúde que existem. Por isso que se precisa usar, se ir na urgência e emergência, porque quando realmente é urgência e emergência. A não ser, claro, sábados, finais de semana, eu às vezes estou com mal-estar, ok, usa a urgência e emergência nesse A pessoa às vezes está com um mal-estarzinho, assim, né? Tomar uns tragos a mais e tal. Espera um dia, dois, aí ele quer ir na urgência e emergência. Não é urgência e emergência, sim. Urgência e emergência é quando alguma coisa já é muito grave ali em cima. Poderia ter ido na sua unidade de saúde e consultar alguém, pedir um acolhimento, falar com a enfermeira, por exemplo, a enfermeira lhe atenderia na hora e ia ver a situação. E ela veria se, olha, eu recomendo realmente que você vá até a urgência e emergência, teu caso é para lá. Teu caso não, dá uma medicação, uma coisa e ele já sai de lá com atendimento. E aí tem outra questão na urgência e emergência, quando troca o plantão muitas vezes, que é das 7 às 7. Então às 7 da manhã e às 7 da noite, às 19 horas, troca o plantão. E na troca do plantão, quem está no plantão vai passar o plantão para o próximo e precisa passar algumas informações. E aí tem muitas, a maioria das reclamações é que ficam lá meia hora e ninguém chama. Por quê? Porque a equipe que está saindo está passando as informações daquelas pessoas que estão lá dentro sendo atendidas, qual é a situação de cada. Então isso leva de 20 minutos a meia hora. Está dando briefing, como se diz em jornalismo. Exatamente. Está dando relatório. Mestre Afonso, um abraço para Hildegard Weber, entrando aí para nos assistir. Mestre Afonso, mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? Tem a pergunta do CAPS, que é a nossa... Ah, sim. Está lá em cima, deixa eu dar uma olhadinha. Que era a Maristela. Boa noite, Alain, Maristela Rodrigues e Áureo Agostini. Boa noite, Alain. Se puder perguntar ao secretário Afonso quando voltará a ter psicólogo e psiquiatra no CAPS? Bom, psicólogo a gente já tem, tá? Já está sendo atendido. O nosso grande problema realmente é psiquiatra. É um profissional difícil. Nós tínhamos um profissional até dezembro, mas como o município tem o salário do psiquiatra é o mesmo de um médico e um psiquiatra é uma especialidade, é difícil de contratar. Estamos fazendo um chamamento público para contratar. Já tentamos 2 chamamentos públicos, não veio ninguém. Então agora estamos fazendo um terceiro. Tentamos contratar pela empresa que nos atende com médicos no PA. Eles também não estão conseguindo pelos valores licitados, que já são valores maiores, e a gente não está conseguindo. Então, a nossa dificuldade realmente é a contratação de um psiquiatra. Vamos agora, então, fazer um chamamento público. Querer vocês querem, os psiquiatras que não aparecem. O psiquiatra tem que querer aceitar o valor que nós temos no momento para poder pagar. Então, estão aguardando que algum queira. Agora, eu acho que dessa vez a gente vai conseguir, porque tem alguns interessados que já manifestaram interesse. E, se Deus quiser, com esse chamamento público, a gente vai conseguir suprir essa lacuna. Uma última pergunta para nós encerrar. O senhor já foi secretário de vários setores, né, em prefeitura. Chegou a ter vezes em Porto Alegre que foi 3 secretarias juntos. Sim. Alguma coisa em prefeitura se compara em incômodo e em tensão a ser secretário de saúde, Afonso Matos? Nenhum. É uma coisa... Eu sabia que o desafio era grande quando a prefeita Tânia me chamou, mas é uma coisa incomparável. Você não tem... Eu tenho... telefone não... Eu costumo atender, não interessa a hora. E tem pessoas que me ligam às 2, às 3, o postão me liga 2, 3 horas, tem que às vezes resolver o problema, tem que achar um de sítio, na madrugada. 2, 3 da manhã. Da madrugada, exatamente. Incomparavelmente diferente de qualquer outra secretaria, não que as outras não sejam importantes, mas eu vou comparar com a Fazenda, que eu atuei no Morro, atuei em Lindolfo Collor. Na Fazenda, a pressão é, claro, grande, porque você tem que pagar as contas, mas na Fazenda eu dizia, olha meu amigo,
não vai dar para pagar esse mês, hoje ou amanhã não consigo te pagar, vou conseguir te pagar mês que vem, ok? Pode ser? Combina a data contigo, certo? Na saúde, eu não posso fazer assim. A pessoa que vem aqui para mim, a saúde não vai pedir para esperar, eu preciso resolver o problema agora. Uma apendicite, chegou uma apendicite lá no PA, eu preciso achar um jeito de solucionar. Me entra uma questão de oncologia no hospital, vamos correr atrás de uma UTI. Me vem uma criança que precisa de uma UTI neonatal, vamos correr atrás, não interessa a hora da noite, da madrugada, e olha, aí vem uma ordem judicial, vamos correr atrás, não interessa. Então, incomparavelmente, a área da saúde, ela nesse sentido, eu estou dizendo que ela é totalmente diferente das demais. As outras áreas, você tem prazos, você pode jogar e vai dizer, eu vou cumprir até lá. Na saúde não existe prazo. Não posso dar prazo. Saúde é a vida que está em jogo. É a vida que está em jogo, então eu não tenho prazo para isso. Não é o bolso. Eu tenho que correr atrás e tentar buscar uma solução no momento. É agora, não é esperar para amanhã, em muitos casos não tem como esperar, e a gente sabe que a alta complexidade, esse é o nosso maior drama dos irmãos, como nos demais municípios, como é a saúde do país e do estado. É a média e alta complexidade. Quando você precisa de um oncologista, de oncologia, de um traumato, onde se quebra uma perna, um braço, ou está ali, e aí tu tem que esperar, porque Canoas é a nossa referência, é para lá que vão todos os casos de traumato, é para Novo Hamburgo que vão todos os casos de câncer, fora cabeça e hemato, aí é Porto Alegre os casos de câncer, e eu tenho hoje mais ou menos 35 pessoas já confirmadas casos de câncer. E o senhor só tem quantos por mês? Eu tenho 4. Abrem 4 por mês. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos no horário meio explodido, eu gostaria já de desafiar para a semana que vem, vamos fazer um programa específico sobre SUS de alta complexidade. Mas aí a doutora Maristane e a Annelise seriam muito importantes. Isso, mas vamos trazer junto, convidar o doutor Paulo Estrada. Vamos convidar esses, são pessoas maravilhosas aqui da comunidade também, né? E vamos fazer um programa específico sobre alta complexidade. E era a última pergunta, mas eu vou lhe fazer após a última pergunta, né? É tanta complicação na saúde. Chegou a pensar alguma vez em pedir um chapéu e ir lá para a beira do rio em Campinas da Missão pescar? Ah, que pergunta difícil. Afonso, obrigado, grande abraço para ti, muito obrigado pela presença aqui, nossos parabéns, a gente sabe que tu trabalha ali num setor muito complicado e diferente de outros secretários de saúde, o senhor não se esconde, né? O senhor é um homem de linha de frente, onde quer que esteja, o senhor está lá dentro da coisa, né? O que lhe caracteriza, nós já lhe chamamos um dia aqui de grande guerreiro do seu partido aí, e nós temos assim um grande respeito pela sua pessoa. Obrigado. Claro que o jornal faz o seu trabalho divulgando, né, o que a comunidade quer que seja divulgado, mas graças a Deus com o Afonso e de maneira geral com os secretários todos aqui, não é pessoal, as pessoas entendem que assim como eles têm a função dele, nós temos a nossa de divulgar também. Lhe agradeço pela presença, sei que lhe tirei da frente de uma TV. O Inter está jogando esse Colorado momento, está jogando. que aguardamos que esteja ganhando, né? Obrigado, Afonso. Obrigado, eu queria também agradecer sempre a confiança que a prefeita Tânia deu para mim, o Jerry, me confiou essa tarefa que é difícil, mas é gratificante. A gente tem também esse lado, de que quando você consegue, e foram muitos momentos gratificantes, claro que alguns a gente não conseguiu e a gente não consegue tudo, mas foi um desafio que ela me propôs e eu acho que ela não era minha amiga. Grande abraço, Afonso. Obrigado, Madame Giovannes, na técnica aí também. Muito obrigado às pessoas que mandaram suas mensagens. Algumas a gente não conseguiu ler porque veio de última hora. E muito obrigado a Deus que nos permite estar aqui, ao Jornal Dois Irmãos, que patrocina esse espaço aqui. E nós voltamos amanhã. Grande abraço. Tchau, pessoal.